Este é considerado um dos animais mais curiosos do mundo, por sua aparência peculiar diferente de qualquer outro animal voador e por seu tamanho diferenciado. Apesar de ser conhecido como morcego gigante, esse animal é diferente dos morcegos, comuns principalmente nos hábitos alimentares e em sua aparência. E por esse detalhe, ele também é chamado de raposa voadora e morcego-lobo. Apesar que a ciência não costuma designá-lo como uma espécie canina que possui asas. Quer saber mais sobre esse animal? Então fique por aqui. Os morcegos gigantes pertencem à família dos Pteropodidae, que é uma das duas famílias principais de morcegos frugívoros, sendo a outra a família dos Philostomidae. Os morcegos gigantes são conhecidos por suas asas membranosas e adaptadas para o voo, características que os diferenciam de outras espécies de morcegos. Eles fazem parte da ordem Chiroptera, que inclui todos os tipos de morcegos. Os morcegos gigantes são especialmente associados ao Velho Mundo, estando presentes em regiões da África, da Ásia, Eurasia, Austrália e ilhas adjacentes. No ano de 2018, 197 espécies de morcegos gigantes foram registradas. Esses morcegos são essencialmente frugívoros, o que significa que sua dieta consiste principalmente no consumo de frutas. No entanto, algumas espécies também podem consumir néctar, pólen e, em casos raros, podem consumir pequenos insetos. Entre os gêneros notáveis de morcegos gigantes estão Pteropus e Acerodon. Esses morcegos são reconhecidos por suas asas longas e esguias, e isso permitirá que eles possam voar grandes distâncias em busca de alimento. Algumas espécies de morcegos gigantes têm envergaduras que podem atingir mais de 1 metro, tornando eles os maiores morcegos do mundo em termos de envergadura. Morcegos frugívoros desempenham uma importante função nos ecossistemas, pois desempenham um papel na polinização de plantas e na dispersão de sementes, contribuindo assim para a saúde e a diversidade das florestas tropicais. No entanto, algumas espécies de morcegos gigantes enfrentam ameaças devido à perda de habitat, caça e mudanças ambientais, o que pode ter impactos negativos em suas populações e nos ecossistemas em que habitam. Portanto, a conservação dessas espécies é uma preocupação importante para a manutenção do equilíbrio ecológico. Os dados genéticos desses animais foram fundamentais para determinar as formas de como eles evoluíram no passar dos tempos. E é provável que na Austrália e algumas ilhas do sul da Ásia seriam as regiões no qual o morcego gigante teria surgido. A partir de um ancestral comum que teria vivido há aproximadamente 31 milhões de anos. Tempos depois, eles migraram e se estabeleceram na Ásia continental, no Mediterrâneo e na África. Obviamente, eles são os maiores morcegos do planeta, cuja envergadura máxima pode chegar a 1,70 metros ou até mais. O comprimento do corpo fica em torno de 25 a 40 centímetros e o peso máximo de um morcego-lobo adulto é variada, mas muitas espécies têm pesos que vão de 200 a 600 gramas. Algumas espécies maiores podem pesar mais de 1 quilo. Os morcegos gigantes têm faces que lembram as de raposas ou cães. Suas orelhas muitas vezes são grandes e pontiagudas, e a região do focinho pode se assemelhar à de um mamífero carnívoro, razão pela qual são conhecidos como morcego-lobo ou raposa voadora. Essa semelhança é uma adaptação convergente, onde diferentes grupos de animais desenvolvem características semelhantes devido a pressões seletivas semelhantes. Estes morcegos possuem garras alongadas nos dedos, que são utilizadas para se agarrar aos galhos das árvores enquanto se alimentam. Essas garras também são úteis para que eles possam pousar e se locomover entre as árvores. O uropatágio é a membrana que conecta os membros posteriores dos morcegos. Nos morcegos gigantes,
O uropatágio é frequentemente reduzido em comparação com outros morcegos. Esse ajuste na anatomia ajuda a facilitar o voo ágil e a locomoção entre as árvores. O gênero Notopteris é notável porque é uma das poucas exceções entre os morcegos gigantes que possui uma cauda visível. A maioria dos morcegos tem caudas muito curtas ou ausentes. A presença de uma cauda em Notopteris destaca essa espécie. Mas ainda assim a cauda é relativamente curta em comparação com outros grupos de mamíferos. A coloração desses morcegos pode variar, mas muitas espécies têm pelagem densa e, em algumas, ela pode ser de cor clara ou escura, contribuindo para a camuflagem enquanto repousam durante o dia em árvores. Os morcegos gigantes têm diversas adaptações para voar, incluindo um rápido consumo de oxigênio, com a capacidade de sustentar frequências cardíacas com mais de 700 batimentos por minuto e com grandes volumes pulmonares. Os hábitos noturnos fazem parte da rotina da maioria desses morcegos, embora algumas espécies sejam ativas durante o dia. Quando não estão em atividade, eles ficam a maior parte do tempo pendurados em árvores ou dentro de cavernas. Durante o período de atividade, eles voam longas distâncias em busca de alimentos. A maioria dos morcegos, incluindo os morcegos gigantes da família dos Pteropodidae, são conhecidos por utilizar a ecolocalização como uma habilidade essencial para navegar e localizar alimentos. A ecolocalização é um processo pelo qual os morcegos emitem sons de alta frequência e depois interpretam os ecos que retornam, permitindo que eles formem um mapa mental do ambiente ao seu redor. No entanto, existem algumas exceções notáveis dentro do mundo dos morcegos gigantes. Algumas espécies de morcegos gigantes, particularmente as pertencentes ao gênero Pteropus, são conhecidas por não dependerem fortemente da ecolocalização. Em vez disso, eles confiam em outros sentidos, como a visão e o olfato, para se orientar e localizar alimentos. Esses morcegos muitas vezes têm olhos grandes e bem desenvolvidos, sugerindo uma dependência maior da visão. Morcegos gigantes que não utilizam ecolocalização muitas vezes têm sentidos aguçados de visão e olfato. Essas adaptações são particularmente úteis quando se trata de encontrar frutas em meio à vegetação densa das florestas tropicais, onde a visão pode ser mais eficaz do que a ecolocalização. Um exemplo de morcego gigante que não depende fortemente da ecolocalização é o Pteropus alecto, também conhecido como morcego gigante de cabeça cinza. Essa espécie é conhecida por ter olhos grandes e uma cabeça relativamente grande em comparação com outros morcegos frugívoros, sugerindo uma adaptação para uma visão mais aguçada. Os morcegos gigantes que confiam em sua visão e em seu olfato muitas vezes se alimentam de frutas grandes e maduras, e sua dieta pode incluir néctar e pólen. Dependendo do ambiente em que vivem, esses morcegos podem se orientar visualmente pelos padrões da paisagem ou confiar em odores para encontrar fontes de alimento. Embora a ecolocalização seja uma característica proeminente entre os morcegos, as exceções observadas nos morcegos gigantes destacam a diversidade de estratégias adaptativas encontradas dentro dessa ordem de mamíferos voadores. Cada espécie desenvolveu diferentes habilidades sensoriais para se adequar ao seu ambiente e estilo de vida específicos. A reprodução desses morcegos costuma ser de baixa escala. A maioria das espécies costuma ter um filhote de cada vez após uma gravidez de 4 a 6 meses. Essa baixa reprodução pode colocar algumas espécies em risco de extinção, principalmente se houver uma caçada desenfreada desses animais, somados à destruição do habitat deles. Devemos lembrar que alguns habitantes de regiões onde ocorre a presença dos morcegos-lobos costumam caçá-los para consumir a carne deles. Em outros casos, eles são mortos por representarem um risco à saúde pública por serem hospedeiros de vírus contagiosos. A família dos Pteropodidae, também conhecida como morcegos frugívoros, como já mencionado, foi oficialmente descrita pelo zoólogo britânico John Edward Gray em 1821. Gray era um renomado zoólogo do século XIX, conhecido por suas contribuições significativas para a taxonomia animal.
Em 1821, Gray publicou um artigo intitulado On the Natural Arrangement of Vertebrous Animals, onde ele propôs uma nova classificação para os mamíferos, incluindo os morcegos. Nesse trabalho, Gray estabeleceu a família Pteropodidae para incluir os morcegos frugívoros do Velho Mundo, distinguindo-os dos morcegos microquirópteros que compõem a outra grande família de morcegos, os Microchiroptera. A descrição de Gray da família Pteropodidae foi uma contribuição fundamental para a taxonomia dos morcegos e ajudou a estabelecer as bases para o estudo e a compreensão da diversidade desses animais. Desde então, a família Pteropodidae tem sido objeto de extenso estudo por biólogos e conservacionistas devido à sua importância ecológica como polinizadores e dispersores de sementes em ecossistemas tropicais e subtropicais. O zoólogo George Edward Dobson, em 1875, fez a primeira divisão da ordem dos morcegos Chiroptera, em Megachiroptera e Microchiroptera. Dobson selecionou esses nomes para determinar as diferenças de tamanho corporal dos dois grupos, com uma certa quantidade de morcegos frugívoros sendo maiores do que os morcegos que se alimentam de insetos. A Pteropodidae foi a única família que ele incluiu como Megachiroptera. O que mais podemos dizer sobre o morcego gigante é que, sem sombra de dúvidas, são animais bastante curiosos por sua aparência única, que muitos classificariam como um tipo de espécie similar àquelas extintas que fizeram partes de eras passadas, como as dos dinossauros e outros períodos. Com sua grande envergadura e importante papel ecológico, são um grupo de mamíferos fascinante e essencial para os ecossistemas tropicais. A conservação dessas espécies é fundamental para garantir a continuidade das florestas tropicais e a biodiversidade que elas abrigam. Através de esforços de conservação e educação, podemos ajudar a proteger esses incríveis animais para as futuras gerações. Se você gostou, deixe sua contribuição deixando seu like. E caso você ainda não fez sua inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para receber mais conteúdos tão interessantes e informativos como esse. E o que você achou? Diga aí nos comentários. Até mais!